Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja o Pai e nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta memória obrigatória de São Paulo Miki e seus companheiros, mártires do Japão, cerca de 40 anos depois da evangelização daquele país por São Francisco Xavier, vítimas de uma perseguição de um imperador, a liturgia hoje nos oferece, na primeira leitura, um trecho da carta aos Hebreus. Ofereçamos, por meio de Jesus a Deus, ou seja, ao Pai, um perene sacrifício de louvor, o fruto dos lábios que celebram o seu nome. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? As boas obras e a comunhão ou a partilha. Agrada a Deus também a obediência. Obedecei os vossos dirigentes. Eles cuidam de vós, como quem há de prestar contas, mas que eles possam fazer isso com alegria e não com queixas, porque isso não seria bom para vós. O Deus da paz, que ressuscitou Jesus, aqui não se diz ressuscitou, fez subir dentre os mortos, aquele que se tornou o grande pastor das ovelhas, pelo sangue de uma aliança eterna, que este Deus da paz nos torne aptos a todo bem, para fazerdes a sua vontade, e realize em nós o que lhe é agradável. Até fazer o bem depende da capacitação de Deus. Por nós mesmos, nada podemos fazer. Não podemos fazer o bem, não podemos sequer querer fazer o bem. Tudo depende da graça. A Jesus Cristo seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É o final da carta aos Hebreus. O Evangelho hoje apresenta a Nosso Senhor, depois de receber a notícia da missão dos apóstolos, de lhes contarem como foi a sua experiência missionária, chamando os apóstolos para um retiro. Vamos para um lugar deserto para descansar um pouco. Atividade pastoral intensa, mas é preciso o recolhimento. De fato, tanta gente chegava e saía que eles não tinham tempo nem para comer. Vamos então nos retirar. Mas a multidão viu que eles haviam embarcado e, saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram do outro lado antes deles. Quando Jesus desembarcou e viu uma numerosa multidão, teve pena, porque eram como ovelhas sem pastor. Esta pena de Jesus deve ser a nossa, quando vemos tantas pessoas desorientadas, algumas nos pedindo ajuda, outras sem nem sequer saber onde encontrar ajuda, e Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Primeiro, ele deu a elas o pão da palavra. A pregação é a primeira, na ordem da execução. Na importância, a primeira é a Eucaristia. Mas primeiro temos que pregar, depois oferecer o sacramento e o sacrifício. Então, Jesus começou a ensinar muitas coisas. Depois do ensinamento, que poderíamos comparar com a liturgia da palavra, aí virá a multiplicação dos pães, que podemos comparar com a liturgia eucarística. Mas tudo começa pela pregação. Ide pregai, porque a fé entra pelo ouvido. Temos que pregar. Mas como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão sem haver quem os envie? A necessidade de pregadores é importantíssima. O Japão, que era uma nação tão antiga na sua cultura, ficou séculos e séculos privado da graça de Cristo, não pela má vontade dos japoneses, mas por não haver quem fosse lá evangelizá-los. Foi preciso que São Francisco Xavier fizesse um trabalho hercúleo entre eles, para que as sementes do Evangelho fossem lançadas e depois florescessem por meio de outros missionários que vieram depois, e dessem frutos de martírio. São Paulo Miki era japonês, era jesuíta, mas era leigo. Não havia sido ordenado sacerdote. Porém, aproveitou a cruz na qual ele foi pregado para fazer um sermão aos seus compatriotas, dizendo que era japonês, que estava morrendo por ser cristão, que perdoava o imperador e os seus algozes, e que afirmava não haver outro caminho de salvação a não ser o dos cristãos. O desejo de pregar até a morte e de pregar até morrendo, até na hora da morte,
deve ser o nosso também. Que Maria Santíssima nos faça entender e pôr em prática, ela que é a Rainha dos Mártires, as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.